De volta com o Correio Debate, aqui no estúdio a gente está conversando com o advogado André Mota, que é especialista em direito eleitoral e ouvidor-geral do Estado. André, algumas regras, muita gente acha que não, né? Que estamos em pré-campanha, pode fazer o que quiser, o que bem entender, mas algumas regras da legislação eleitoral já estão em pleno vigor. A principal delas talvez seja a regulamentação de pesquisas eleitorais, né? A Justiça Eleitoral ela tem uma preocupação muito grande com esse instrumento, que são as pesquisas eleitorais, porque além de dar informação ao eleitor, elas muitas vezes são usadas como um mecanismo de propagação. Pode induzir o voto. De uma propagação, há inclusive defensores de teses de que essas pesquisas elas deveriam ser proibidas com um período anterior ao processo eleitoral. Você tem alguns países que evitam divulgar essas pesquisas com uma semana antes da eleição efetivamente. E no Brasil, a resolução e a norma que rege isso deixa bem claro que pesquisa eleitoral ela tem que seguir uma série de procedimentos. A empresa precisa estar cadastrada e registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral, divulgar qual é o ambiente que vai ser realizada essa pesquisa, a amostragem, o grau de confiança. Então, antes de você mesmo apresentar a pesquisa, o resultado da pesquisa, e até depois, os partidos políticos podem coletar informações sobre essa amostra, de forma a gerar maior confiabilidade a esse processo de pesquisa. Algumas vezes há uma dúvida, Hermes, em relação à diferença entre enquetes e pesquisas, por exemplo. Sim. Não é? Enquete é algo que não tem nenhum grau científico. A própria norma estabelece de que quando isso é feito em algum blog, em algum site, que isso fique claro para quem está participando, quem está lendo isso, para evitar que blogs e sites nesse período podem publicar enquete. Pesquisa não. Pode publicar também pesquisas. Desde que seja registrada. Desde que seja registrada previamente, e as enquetes você tem até março para fechar essa possibilidade de enquetes, porque ela não tem grau científico nenhum. Mas mesmo as pesquisas, é obrigatório o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas eu acho que a enquete, como ela não tem embasamento científico nenhum, deveria seguir as mesmas regras, por exemplo, deixarem de ser publicadas a partir de janeiro, como as pesquisas. Só que a pesquisa tem um embasamento científico, registrado, provado que segue todos os critérios, fica liberada a publicação. Algumas defendem essa hipótese. Entende-se que esse período de março, seriam cerca de 6 meses, já contemplaria e já evitaria algum dano de que alguma enquete fosse feita de forma distorcida. A enquete pode ser manipulada perfeitamente. Sem sombra de dúvida. Não é? Agora, André, em relação à cota de gêneros, que é um tema recorrente, que se discute muito, tem muita gente, inclusive, que confunde, que acha que é dar 30% da cota só para as mulheres. Não é cota de gênero, pode ser 30% de homens, 70% de mulheres, se bem que na realidade brasileira dificilmente isso vai acontecer, né? Essas consultas públicas, as audiências públicas que foram realizadas, inclusive, essa semana no TCE, debateram esse tema. Nós temos uma resolução que trata, por exemplo, sobre os ilícitos eleitorais, que especificou exatamente o que seria essa cota de gênero para evitar a fraude, não é? Então, esse tema é um tema muito importante porque ele diz respeito a financiamento de campanha, esse valor, esse percentual de 30%, que é garantido à candidatura de negros, à candidatura das mulheres, de forma a fomentar a participação política desses grupos minoritários, porque, obviamente, o financiamento de campanha, ele é um propulsor de legitimidade no processo eleitoral a partir do momento em que quem efetivamente dispõe de recursos tem maior probabilidade de vencer. Então, nós tivemos todo um avanço legal, no sentido, primeiro, de garantir essa participação de gênero de 30% no mínimo. Agora avançamos no sentido de garantir recursos financeiros e também as punições àqueles que fraudam ou que cometem alguma ilicitude utilizando essa cota de gênero. O tribunal também avançou no sentido de determinar que esses valores sejam explicitados e publicados na internet, quem recebeu, quais são os critérios de escolha pelos partidos políticos, já que esse valor é gerido pelos partidos políticos. Como a gente bem sabe, foi definido, inclusive, no orçamento da União, um valor de 4,9 bilhões de reais para as campanhas e, obviamente, que esses valores devem ser distribuídos também respeitando essa cota de gênero.
A gente chegou a fazer aqui, inclusive, uma reportagem sobre essa mudança do perfil dos eleitos a partir da cassação com base na cota de gênero. Foram cassados aí 105 vereadores em 36 cidades, me parece, aqui da Paraíba, só por conta de fraude na cota de gênero. Agora a gente identifica ali uma distorçãozinha, que eu não sei como a Justiça Eleitoral pode consertar essa distorção. Muitas vezes você caça o mandato de 2 mulheres e coloca 2 homens no lugar dela. Ou seja, a Câmara Municipal, que tinha 2 homens, 2 mulheres dando representatividade feminina, perde essas 2 mulheres por conta de uma fraude na legislação, entram 2 homens e fica 100% um plenário masculino. Esse é um assunto que é muito debatido quando se enfrentam questões específicas e pontuais nos tribunais superiores eleitorais e nos tribunais regionais eleitorais. É o fato de que algumas vezes há pretexto de fomentar a participação da mulher na política, de garantir e evitar a fraude na cota de gênero. Você tem situações como essa que você bem mencionou, de que ao tribunal entender que houve uma fraude cometida por alguém que não participou efetivamente do processo eleitoral, que não pediu voto efetivamente, que não utilizou recursos do partido, acabe gerando a cassação daquelas minorias como uma mulher. Então é algo que eu acredito que ainda vai ser objeto de muitos debates nesses próximos anos e que precisa ter alguma sintonia aí, Hermes, nesse sentido, de não utilizar a fraude à cota de gênero para prejudicar a representação da mulher, notadamente, no processo eleitoral, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na própria Câmara Federal. Rapidinho, que o nosso tempo está acabando, só para a gente completar. Você é ouvidor geral do Estado. A ouvidoria está pronta para recepcionar denúncias de abuso do uso da máquina estatal por parte de algum servidor desavisado? A Ouvidoria Geral do Estado, Hermes, ela funciona no ponto de vista do governo do Estado. Nós temos umas eleições municipais e, geralmente, esses abusos são cometidos no âmbito da eleição municipal, sim, que é a disputa efetivamente. Então, você tem as ouvidorias municipais funcionando e a Ouvidoria Geral do Estado, efetivamente, uma vez tratando de algum assunto que seja de nossa competência, efetivamente nós iremos tratar daquela demanda. Ok. André Mota, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Parabéns pela missão aí, boa sorte 2024. Eu que agradeço, um abraço a todos os que nos assistem.